Então vamos lá, ó. A Pro improvisou aqui uma lousinha, né? Ó o recadinho para vocês. Amo tanto, amo muito. Eu improvisei aqui para vocês, então, uma lousinha onde eu coloquei classes e ordens, tá? E aí eu fui colocando aqui, ó, as classes, né? Classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões, que foi o que nós já trabalhamos em sala. O que eu fiz? Gente, eu fui colocando aqui, ó, dentro de cada classe, eu coloquei as ordens, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Essas ordens aqui, ó, elas vão ser sempre iguais para todas as classes. Então, nas classes das unidades, elas têm as ordens, unidade, dezena e centena. Na classe dos milhares também, unidade, dezena, centena. Na classe dos milhões, unidade, dezena e centena. E dos bilhões, a mesma coisa, unidade, dezena e centena. O que muda? Muda que cada classe possui um valor, né? Então, a gente vai ver que, assim, dependendo de onde o número está, dependendo da ordem em que ele se encontra, ele tem um valor, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, na ordem das unidades, da classe das unidades, eu vou colocar o número, por exemplo, o número 2, tá? Então, o número 2. Quanto vale o número 2 nessa ordem, dentro dessa classe? Eu vou sempre pensar que ele vai valer, o número que está aqui, ele vai valer ele, vezes quanto vale a ordem. Essa ordem aqui, ó, ela vale 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1, que vai ser 2, tá? Então, o número 2, o algarismo 2, ele sempre vai ser, nesse caso, multiplicado por 1, que vai dar 2, tá? Se fosse outro número, seria a mesma coisa. Por quê? Porque eu teria o número vezes 1, que daria ele mesmo, tá? Já na classe das dezenas, gente, a dezena a gente já aprendeu que vale 10. Então, qualquer número que eu colocar aqui, eu vou colocar ele vezes 10. Então, por exemplo, eu vou colocar o número 5, tá? Então, quanto vai valer o 5 aqui? O 5 vai valer 5 vezes 10, né? E aí, então, ele vai valer 50. E na ordem das centenas, então, aqui, ó, eu vou colocar o número 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 100, que vai dar 300. Então, o número 3 para mim aqui, ele vale 300, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, assim, toda vez que eu pensar em número relativo, eu vou sempre pensar que eu tenho que saber quanto vale a ordem em que está aquele número. Então, nesse caso, o 3, por exemplo, o 3 vale 300, porque ele está na ordem das centenas e a centena vale 100. Então, eu faço 3 vezes 100, 300, tá? E se fosse aqui? E se eu pegasse esse mesmo número 3 e colocasse ele aqui, ó, na classe dos milhares, na unidade de milhar? Quanto valeria o 3? Ah, Pro, 3 vezes quanto vale a unidade de milhar, que é 1000. Muito bem, então ele valeria 3 vezes 1000, 3.000, tá? Apesar de ser o mesmo número, eles estão em lugares diferentes, eles estão em ordens diferentes. Então, ele não pode valer a mesma coisa no valor relativo se eles estão em ordens diferentes, tá? Vamos aqui para a dezena de milhar. Então, eu vou colocar a dezena de milhar, eu vou colocar 1. Quanto vale 1 para mim aqui na dezena de milhar? Na dezena dos milhares é 1 vezes 10.000. Então, quanto vale esse 1 para mim aqui? Ele vale 10.000, porque eu estou multiplicando 1 vezes o que vale a dezena de milhar, que são os 10.000, tá? E vamos colocar então agora o número 7. Quanto vale o 7 na ordem das centenas de milhares, dos milhares?
ele vai valer 7 vezes 100 mil, ou seja, ele vai valer 700 mil. Então, vocês conseguem perceber que o número vai mudando de valor à medida que ele muda de ordem, né? À medida que ele muda de casinha, que ele sai, que ele está em outro lugar, que ele está em outra ordem, ele vale outra coisa, tá? Ele sempre vai valer de acordo com a ordem que ele ocupa. E isso a gente está falando de valor relativo, tá? Então, o valor relativo é sempre pensando onde é que está o algarismo e quanto é que ele vale de acordo com a ordem que ele está, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pôr um conceito aqui do que é valor relativo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro aqui para vocês verem quanto vale cada um de acordo com a ordem, ó. Então, 2 vezes 1 vale 2. 5 vezes 10 vale 50. 3 vezes 100 vale 300. Então, é como se eu estivesse somando 300, se eu tivesse só isso aqui, né? 352. Então, eu tenho 300 mais 50 mais 2, tá? Então, 352, ok? Então, a gente vai colocar aqui, ó, um conceito de valor relativo, tá? Então, vai colocar aqui, ó. Valor relativo é o valor que o algarismo tem de acordo com a ordem que ele ocupa. Tá? Então, o valor relativo é o valor que o algarismo tem de acordo com a ordem que ele ocupa. Então, para eu saber quanto vale o número, um número relativo, né? Quanto vale aquele algarismo dentro daquela ordem, eu preciso saber quanto vale aquela ordem, tá? E aí eu vou saber quanto vale o número para mim, ok? Então, continuando aqui, ó. Classe dos milhões. Então, o processo vai ser sempre o mesmo, gente. Não muda nada. O que muda, como a Pro falou, é que as classes têm valores diferentes. Então, os números vão aumentando de acordo com o valor da ordem. Então, é a mesma coisa. Se eu colocar um número aqui nas unidades na classe dos milhões, ele vai valer o número vezes quanto vale a ordem. Nesse caso, a unidade dos milhões vale 1 milhão. Então, por exemplo, se eu colocar o número 6 aqui, ele vai valer 6 vezes 1 milhão, ou seja, 6 milhões. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, ele vai valer 2 vezes 10 milhões, porque aqui a casinha é a ordem das dezenas dos milhões. E se eu colocar o número 7 aqui, eu tenho 7 vezes 100 milhões, ou seja, eu tenho 700 milhões, tá? Na casinha, nas ordens dos bilhões, a mesma coisa. O que vai acontecer é que vai aumentar o valor dos números. Então, se eu pegar o mesmo número 2 que eu peguei aqui, ó, na casinha das dezenas dos milhões, e eu colocar o mesmo número 2, ele não vai ter o mesmo valor. Ele está em outra classe, né? Numa classe maior. Então, ele vai valer 2 vezes 1 bilhão, tá? Ou seja, ele vai valer 2 bilhões. Se eu pegar o número 3 e colocar aqui na casinha das dezenas dos bilhões,
eu vou ter 3 vezes 10 bilhões, ou seja, eu vou ter 30 bilhões. E aqui, se eu pegar o 4 e colocar na casa das centenas dos bilhões, eu vou ter 4 vezes 100 bilhões, ou seja, eu vou ter 400 bilhões, tá? Então, olha só, já sabe que valor relativo é o valor que o algarismo tem de acordo com a ordem que ele ocupa, tá? Então, valor relativo eu preciso saber quanto vale cada ordem, para eu poder saber quanto vale aquele algarismo para mim. No valor absoluto, eu não preciso saber quanto vale a ordem, porque qualquer lugar onde o número estiver, é o que ele vale. É o próprio número, tá? Então, o 4 aqui, ó, apesar de ele estar na classe dos bilhões, ser uma classe um valor muito alto, ele vai continuar sendo 4 a vida dele todinha, tá? O 3, a mesma coisa, ele tá na classe das dezenas dos bilhões, mas ele vale 3 no valor absoluto. O valor absoluto é o valor do próprio número. Mesma coisa, o 2, o 7, o 2, o 6, o 7, o 1, o 3, o 3, o 5 e o 2. Eles, no valor absoluto, não muda nada. O valor dele é sempre o valor que vocês estão vendo do algarismo, ok? Então, a gente vai colocar aqui um conceito assim. Valor absoluto é o valor do próprio número. Não importa a ordem em que está. Então, o valor absoluto é o valor do próprio número, não importa a ordem que está. Deu para entender, gente? Então, na verdade, a Pro quis fazer essa explicação só para relembrar aquilo que a gente já tinha visto em sala, né? Para que não tenha dúvidas na hora de vocês fazerem o exercício que a Pro vai deixar no Que Mágico, né? Vocês podem retomar o vídeo para ver a explicação, mas acho que vocês não vão ter dúvida porque vocês já tinham assimilado super bem. Então, continuem fazendo os exercícios, continuem se empenhando, tá? E a Pro vai fazendo os videozinhos e a gente vai se falando pelo Que Mágico, tá? Coloquem lá nos comentários as dificuldades que vocês estão tendo ou não, né? Coloquem lá se vocês realmente conseguiram entender e a Pro vai fazendo outras atividades pra gente ir reforçando essa aprendizagem de vocês, tá bom? A Pro tá morrendo de saudades, todo dia sinto muita saudade de vocês, não vejo a hora de abraçá-los, apertar cada um de vocês e logo logo a gente tá juntinho de novo, tá? Um beijinho da Pro, fiquem com Deus. Tchau!